Está no ar mais um Timecast, o podcast para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel Henrique Eu sou o Marcelo Oliveira. E eu sou o Tiziano Pérez. e hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto que está em alta, mas a gente que dá Time esperou passar um pouco do boom para a gente poder ter conteúdo mais sólido e assim você ter a melhor informação. Então hoje a gente vai falar de inteligência artificial aplicada tanto no marketing e vendas para você melhorar seu resultado. E para isso, não poderia trazer outra pessoa mega especialista no assunto, com muitos anos de prática. Antes da inteligência artificial aparecer, a pessoa já estava lá mexendo com isso, mexendo nos códigos lá, então a pessoa tem propriedade de falar isso. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Tiziano, sabe que é uma pessoa muito querida. E para o pessoal que está aqui nos assistindo, que não te conhecem direito, conte um pouco sobre você, sua história, muito é seu. Valeu, obrigado e obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Meu nome é Tiziano, eu tenho 45 anos, sou analista de sistemas de formação, minha primeira formação. Então, desde que eu me conheço por gente, desde a da época da adolescência, eu tive contato com o computador, né? E quando eu tive contato com o primeiro computador, que foi na casa de um primo, né, lá em Fortaleza, que eu sou de lá, eu me apaixonei com aquela máquina, né? Então, muito cedo eu já comecei a utilizar computador, né? Então, a minha experiência na área de tecnologia vem desde de adolescente. E aí, durante a minha formação profissional, tive a oportunidade de cursar análise de desenvolvimento e me apaixonei mais ainda pela área, principalmente na área de programação. E sempre gostei de aplicar, né, nas plataformas e nos sistemas que eu desenvolvia partes de inteligência. Eu gostei que aquilo tivesse mais autonomia, né, as plataformas e os sistemas tivessem mais autonomia, com o objetivo, claro, de ajudar as pessoas no seu dia a dia, né? E depois fiz uma formação também na área de processos gerenciais, para que eu pudesse entender um pouquinho mais de negócio, para aplicar isso junto das minhas plataformas, né? Em 2003 eu vim embora de Fortaleza aqui para Belo Horizonte e estou com 20 anos, fazendo esse mês agora 20 anos que eu estou aqui. Ei, 20 anos na terra do pão de Na queijo, terra do comida pão de boa. queijo, isso aí. Aí Consegue viver sem um pão de não queijo? tem jeito não, já está no DNA, né? Já Já tá impregnou no com sotaque DNA, já mineiro, estou com já. sotaque mineiro, né? Então, é- essa é a minha história bem resumida. Então, Legal, fechou. legal. Tiziano, até mesmo para a gente ficar na mesma página, né, para os telespectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, fala para a gente o que que é inteligência artificial na sua visão, né? Como que Uhum. você enxerga esse... Porque assim, agora que, igual o Gabriel falou, que deu boom, mas isso aí, essa inteligência artificial, não é de hoje, né? A Não é de gente já hoje. sabe que essa inteligência já tem um pouquinho mais tempo. O que que na sua visão, essa inteligência artificial aí? Até para a gente ficar na mesma página. Perfeito. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que Aham, todos que estiverem assistindo possam entender, legal. né? Não é de hoje que o homem tem vontade de simular, né, um ser humano, só que de forma utilizando máquinas, né? Então a gente tem registros da época do Japão antigo que já existiam, vamos dizer assim, robôs, mas bem arcaico, né? Construídos ali com madeira, mas que simulavam o movimento e podiam fazer algumas atividades na Grécia Antiga, na Roma. Então já existem registros históricos disso, né? Na década de 50 surgiram os primeiros indícios de construção de algoritmos que iriam simular a mente humana. Então, não é de hoje, ou seja, desde a década de 50 que já se existia esse desejo, né? E em 56 foram feitos os primeiros desenhos de como que funcionaria um sistema que simularia a mente humana, né? A partir dali, em função de falta até de tecnologia para a época, a gente não teve muito desenvolvimento, década de 80, ali muito tímido. No início dos anos 2000, com o boom da internet, um investimento maciço, muito dinheiro, a gente fala de muito dinheiro, houve a necessidade de se investir em inteligência artificial. E mais recentemente, com o Big Data, com a necessidade de automação, o investimento tem sido maciço. E aí eu tive a felicidade de, em 2023, a gente ter a popularização da inteligência artificial. E quando eu falo de popularização, é porque ela deixou de estar apenas na mão das big techs, das grandes empresas, que não era acessível para pessoas comuns, vamos dizer assim, para a gente que está no dia a dia, e passou a estar no celular.
né? Ou seja, você pode usar. Antes você só era... As empresas se utilizavam dessa ferramenta e você nem sabia que isso já tinha no seu celular, já tinha na plataforma que você usa. Hoje você pode se beneficiar dessas ferramentas, né? E eu fiquei muito contente quando eu vi isso se popularizando, porque eu tenho, né, ou seja, eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas e as empresas com tecnologia, com informação. E quando eu vi isso se popularizando, eu falei, cara, tem uma oportunidade de eu ensinar as pessoas que não têm acesso à programação, que não entendem de programação, a utilizar todo o poder da inteligência artificial a favor do seu negócio, das suas carreiras, né? Legal. Ou seja, e melhorar, o objetivo principal é melhorar a qualidade de vida. E quando eu falo melhorar a qualidade de vida, é tempo. Se a gente for ver lá você falou, desde a década de 50 está estudando, mas o boom mesmo, global, né, a famosa globalização, veio ali no ano 2000 ali, mais Isso ou aí, no menos, inicinho ali. onde gerou conectividade, né? Isso aí. O acesso à informação, a troca de conhecimento ficou assim, A todo mundo, instantâneo, instantâneo. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, nesse momento, primeiro estava precisando, acho que o primeiro passo quando veio esse boom lá em 2000 foi ter informação instantânea e agora com essa automação vamos agora automatizar a coisa processual para a gente Isso. poder ter mais velocidade, porque é Isso. muita informação. É muita informação, né? E a inteligência artificial ela já está entre nós há muitos anos, né? Há muito tempo. Então, o celular já se utilizava disso. O algoritmo das redes sociais, o famoso algoritmo. O famoso algoritmo. Já é isso. Já é isso, exatamente, já é isso. Né? Só que só pertencia a eles, só eles tinham acesso, o famoso algoritmo, né? E hoje não, você tem acesso a essas plataformas e pode se beneficiar disso também. Né? Ou seja, quando eu digo vocês, é todo mundo, gente, qualquer pessoa, dos amigos que fazem o transporte público, ao cara que faz a limpeza de rua, ao grande empresário, ao pequeno empresário, ao gerador de conteúdo, todas as profissões. Legal. E como que o empresário hoje ele pode se beneficiar e quais são as melhores práticas para começar a fazer ali dentro da inteligência artificial? Vamos pensar por exemplo, microempreendedores ou empresários, até mesmo que tem um negócio local, tem um comércio, enfim, como que ele pode aproveitar, digamos assim, dessa inteligência? Dessas ferramentas, Exatamente. Né? Então, eu vou começar com as precauções. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre inteligência artificial é que essas informações que eu estou passando para ela, né, está indo para uma máquina, para um servidor. Então, a primeira dica que eu dou é não passem informações sensíveis. Então, quando eu digo não passe informações sensíveis, quando você for usar uma plataforma, não coloca, por exemplo, o DRE da sua empresa, saldo bancário, seu documento, seu CPF, seu endereço, não coloca isso nas plataformas como prompt. Dados mais sigilosos, né? Exatamente. Esses dados mais sensíveis você não deve utilizar na inteligência artificial. Só se for num sistema mais fechado. Exatamente, as precauções básicas, vamos dizer assim. Tipo, sistema mais ágil, sim, isso aí, exato. O sistema mais ágil é bem seguro, você pode colocar esses dados lá. Então, a primeira dica é essa: for usar a inteligência artificial, cuidado com os dados sensíveis. E aí vamos falar sobre como que ele pode usar. Né? Hoje, a OpenAI, que é a produtora do ChatGPT, que eu vou falar um pouco do ChatGPT, que é o mais popular, ou pelo menos na minha percepção, o que mais se popularizou. Ela já liberou aplicativos, né, oficiais dela, gratuitos, de acesso gratuito, isso é fantástico, né, para você instalar no seu celular. Então, a partir do seu celular, né, você pode instalar o aplicativo deles e ter acesso a um gerador, né, a inteligência artificial generativa, né? GPT significa Generative Pre-trained, né? Ou seja, essa inteligência artificial, ela já aprendeu tudo que ela precisava aprender para gerar para você alguma coisa. E quando eu falo gerar alguma coisa, ele pode gerar para você desde conteúdos para redes sociais, resposta de e-mail, geração de texto. Atenção, solteiros, galera aí do Tinder, hein? Utiliza olha aí, o ChatGPT. Por que não a galera do Badu? A galera do Badu, galera do Tinder, né, utiliza o ChatGPT para criar mensagens mais criativas, mais românticas, né? Então,
façam uso dele para isso também, né? Então, ou seja, você pode utilizar de várias formas. Então, vou responder um e-mail, estou com uma objeção aqui no momento de venda para um cliente, ele colocou lá uma dificuldade para comprar e eu posso pegar essa dificuldade, repassar para o ChatGPT, ele vai me dar uma resposta para eu poder me ajudar a vender para esse cliente, né? Então, pode a parte de criação de estratégia. A gente fez lá na empresa, tem uma empresa de desenvolvimento de software, a gente tem um laboratório onde a gente estuda possibilidades com a inteligência artificial, né? Então, a gente fez a integração recente lá da nossa plataforma com as ferramentas de gestão tática e estratégica. Então, o SWOT, por exemplo. A SWOT, quando você vai produzir uma SWOT, o consultor, né, ele coloca lá os itens, forças, fraquezas, geralmente é oportunidades. aquela regrinha padrão, né? Regrinha padrão. 5 itens aí de Pra- força, isso Fraquezas, aí. oportunidades e Isso, ameaças. exatamente. Ameaça. Exatamente. Quem não conhece, a SWOT é uma ferramenta de análise macroambiente e microambiente, Isso aí. onde isso aí. você faz um cruzamento de informações, tanto interno e externo, para poder gerar Tomar novas decisão. decisões, gerar um caminho novo, né? Pro negócio, pro né? negócio. Isso aí. Ou tem gente que aplica até na vida também. Até na vida, tem como Uhum. você aplicar na vida também. Também. E aí, depois você tinha um trabalho de pegar aqueles itens e criar todo um plano de ação. Então, cara, um trabalho bem extenso, assim, para quem utiliza bem a ferramenta. A gente implantou a inteligência artificial. Então, você cria os itens, pede para ela, a nossa plataforma analisar, quer a opinião da inteligência artificial. Então, ele pega aqueles itens e já te dá o desenvolvimento de cada um daqueles itens, Uhum. né? Então, eu aconselho o uso dela nesse sentido. Usa ela como teu consultor. Outra experiência que nós fizemos lá, no início do ano, a gente pegou os dados de uma empresa de capital aberto, tá? Uhum. Então, posso usar esses dados para analisar e pedir para que ele analisasse aqueles dados e no final me desse um parecer se eu devia ou não investir o meu dinheiro naquela empresa. né? Legal, hein? Então ele busca informações lá e trouxe lá, ó, essa empresa fez toda a análise do balanço, dos índices dos outros anos, e no final ele me deu um resultado. Olha, você não deve aplicar dinheiro nessa empresa por conta do mercado, do segmento que ela atua nos últimos anos. Aí me deu um parecer. Eu não vou divulgar o nome da empresa aqui, mas enfim, início do ano a gente teve uma empresa, teve um problema, né, de capital aberto, e aí ele me preveniu de que eu não deveria investir dinheiro naquela empresa. É Legal. até engraçado também, porque, tipo assim, minhas experiências usando, né, inteligência artificial, primeiramente, uma delas é que antes eu fazia minha pesquisa no Google para só determinar a resposta. Então, eu abria minhas abas lá, o pessoal fala, nossa, 10 abas abertas que eu estou cruzando informação de forma manual. Isso aí, perfeito. Agora eu tenho alguém para me conversar. Que Isso conversa. Então não Isso trato nem como tipo pesquisa mais. Cara, fala tal informação. Isso, o que você acha disso? Aí eu vejo, deixa eu ver se é coerente. Aí eu faço uma pesquisa e às vezes já é tipo, não, tá coerente, tá atualizado e tal. Porque tem certas coisas que, como você já diz o nome, né? Ela é pré-treinada. Pré-treinada. Você tem que treinar ela. Isso aí, ela é pré-treinada, né? Então foi até bom você ter falado dessa questão das atualidades, né? Então o ChatGPT, por exemplo, ele não tem ligação direta com a internet. Os dados que ele tem lá, o treinamento dele é até setembro de 2021. Então, se você for utilizar ele para geração de alguma... eu quero gerar uma notícia, eu quero gerar um fato, não utilize porque ele vai ter dados mais antigos, né? Até 2021. Até 2021. Então, o que eu sugiro? Tudo que você gerar através da inteligência artificial, antes de você publicar, dá uma lida antes, checa se é aquilo ali mesmo. Porque a gente tem o hábito, né, de gerou, porra, cara, que texto massa, copia e publica. Não, peraí, dá uma lida. É o que você fazia antes manual. Qual que é a grande vantagem dele? O tempo que você gastava fazendo toda essa coleta de informações, né? E depois analisando, juntando tudo isso, compactando ali, você gastaria, vamos colocar assim, meia hora, ele vai te entregar esse mesmo cruzamento em segundos, né? Para quem já teve a oportunidade de usar, quem não teve, faça o convite. Utilizem. Tá? Segundos. Então, o que você ganhou ali de cara? Tempo. E você vai usar esse tempo como? Primordial. Agora você vai usar só um adendo, você está falando para o pessoal até mesmo utilizar. E como que a pessoa faz para achar? Como que ela faz para utilizar no computador e no celular?
No celular tem os aplicativos oficiais, né? Uhum. E aí eu sugiro utilizar inicialmente o OpenAI, ChatGPT, nas lojas oficiais, você vai ter o aplicativo oficial. Tem o Bard, que é do Google, também você pode acessar através do link do Google. A gente pode até deixar o link na descrição. Deixar tá? aqui. De acesso ao ChatGPT, de acesso ao Bard, né? E tem o Bing, que é baseado no ChatGPT, mas é da Microsoft, que você acessa através do navegador da própria Microsoft, né? Todos gratuitos, né, Todos Tiziano? Não precisa gratuitos, pagar todos nada, não precisa gratuitos, pagar nenhum todos aplicativo, né? gratuitos. Se Exatamente. quiser uma versão mais premium, então os pacotes lá, né? Isso. Que aí- Pro ChatGPT tem assinatura, mas não precisa, tá? Assim, só Aham. se você quiser realmente uma versão dele mais. Ele não Se é mais profissionalizar atualizado. mais. Exatamente. Né? A gente, como utiliza lá na empresa, na área de desenvolvimento também, então a versão paga para ele nos dar uma vantagem competitiva por conta do desenvolvimento. Ele é. Eu não vou te falar que ele é mais inteligente, ele Uhum. entrega melhor. Processa mais rápido. Não, ele entrega melhor. A qualidade da entrega dele é melhor, mas o gratuito não deixa a dever também, não. Eu estava ouvindo algumas pesquisas, algumas coisas, é bom até mesmo para a gente saber se é Sim, mito. sim. E falaram que a versão paga, principalmente do ChatGPT, ela é mais atualizada, né? Ela tem dados mais recentes do que a versão grátis, vamos falar assim. É verdade Não, isso? os dois é até setembro de 2021. Então, os dois. Os dados são os mesmos, né? A diferença é que a versão paga, ele vai te entregar melhor, mas são detalhes, tá? Não há necessidade. O Bard é gratuito e o Bing também da Microsoft é gratuito. E entre esses três aí, né? Que a gente sabe que o Bard ali do Google vem É. brigando, já Isso, a briga não- pesada não ali. quis ficar para trás. A Bing também, não preciso nem falar, né? O único que estava na briga, como é que saiu, que eu não sei se está na briga direito, que eu não dei uma pesquisada assim, é o Elinho, né? O Elinho tava, A depois gente tem deixou a de intimidade, estar. né, com o Elinho. Elinho, para quem não sabe, é o Elon Musk, né? Como a gente tem intimidade, a gente chama de Elinho, né? Elinho. Então, o que acontece? A Microsoft é o principal investidor do ChatGPT, né, da OpenAI. Né? E o Elon Musk ele foi um dos investidores iniciais, mas hoje ele não tem muita Ele relação tá com a até fora, empresa. né? Ele não tem muita relação com a empresa, ele está até lançando uma plataforma própria, né, das empresas dele para inteligência artificial também, porque não tem não tem muito para onde correr assim, né? Se você não quer usar, ok, não tem problema, um direito seu não usar. O que você não pode, e aí é uma sugestão e eu te recomendo fortemente, é você pelo menos não conhecer, não saber do que se trata. Entendi. Tá? Então, assim, querer ficar alheio ao que está acontecendo. Então, dica para os empresários. Você pode até não querer usar, é um direito seu de não usar. Mas conheço. Mas pelo menos sabe o que está acontecendo. Hoje eu publiquei um vídeo, né, no meu Instagram, porque quando eu falo nos meus treinamentos, nas minhas palestras das ameaças, gente, todas as profissões e todos os negócios estão ameaçados pela inteligência artificial. Isso não quer dizer que meu negócio vai fechar amanhã, mas eu preciso ficar atento ao que está acontecendo. E aí eu falo de todas as profissões também, né? Médicos, advogados, e aí num desses treinamentos alguém falou assim, mas o pessoal que trabalha em obra não tem como construir uma casa utilizando inteligência artificial, não teve até uma propaganda lá nos Estados Unidos, numa obra que a consultora colocou uma faixa assim, ChatGPT, termina esse prédio aqui para mim. Né? E aí, hoje eu publiquei um vídeo, né, de robôs, né, fazendo acabamento na construção civil, né? Pintura, lixando o teto, pintura, enfim. Então, se vocês ainda acham, e aí quando eu digo vocês, é todos nós, né? Se vocês ainda acham que a inteligência artificial, que os robôs não vão ter impacto, que você não vai utilizar, que isso não vai me pegar, cara, repensa. Eu te recomendo fortemente a pelo menos saber o que está acontecendo. Eu acredito que, tipo assim, aqueles profissionais que geram valor para os seus clientes, para o mercado, vão ser profissionais que, assim, não vão ser substituídos. Seja desde o pedreiro ao cara que está lá na NASA. Esse cara. Agora, já o cara que quer, tipo, não vou estudar, não vou me capacitar porque sou pedreiro mesmo e tal. Primeiro,
a gente está falando aqui de pedreiro, né? Porque a gente está usando uma profissão É só. isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, a gente tem clientes construtores e tal. A gente sabe o que acontece lá na obra. Cara, do nada não aparece. Sem contar que quem nunca teve aquele caso pedreiro chegar na sexta-feira, você sabe Sumir. sumiu. Aí você vira pro cara na quinta e fala: amanhã vai ter um churrasquinho, uma pinguinha. Ela só pro cara vir. Isso vai acabar, gente. Esse profissional ele vai ser substituído muito rápido e de forma muito instantânea, assim, não vai dar tempo nem dele reagir, né? Então, até falo assim, olha, se você hoje se relaciona mal com pessoas, você vai se relacionar mal também com a máquina. inteligência, vai se Aham, relacionar exatamente. mal, né? Então, quando eu falo assim, pois é, me dá uma dica para eu não ser substituído. Primeiro, se melhore, leia mais, tenha vou dar um nome aqui, né? Tenha arcabouço para conversar com ela, tenha repertório para você interagir com as ferramentas de inteligência artificial, principalmente as generativas, né? Que vão reagir de acordo com o que você pede para ela. Essa palavra prompt é uma palavra que já se popularizou e vai ficar ainda mais usual, que é Explica para o pessoal de o que casa é o que é prompt, né? prompt, O né? prompt é o comando, é a tradução livre para comando. Né? Então, quando você está interagindo, você estava me falando sobre pesquisa de Google, né? Que você abria várias abas e pesquisava uma série de coisas. Dentro da inteligência artificial, o termo é prompt. Né? Então, você deixa de pesquisar e analisar isso e passa a comandar. Inclusive, essa parte de mandar, minha esposa aprendeu muito rápido, né? Então, ela pegou essa parte, comandar é com ela mesma. Então, Nem precisou do chat não GPT, inteligência precisou. artificial. Essa parte do comandar, ela já faz prompt comigo há muito tempo que eu não sabia. Então, o prompt, né, é o comando que você faz, e quando você comanda, aí, o que eu quero que as pessoas entendam, né, que eu desejo que elas entendam? Você deixa de perguntar e passa a comandar. E aí, quando a gente fala de passar a comandar, você utiliza o prompt de que forma? Crie para mim um texto. Você não está perguntando para ele. Você está dando Você está comando, faça isso. E com direcionamento. Crie para mim um texto para que eu possa usar no e-mail onde eu vou divulgar a minha empresa e os meus produtos e serviços. Né? Então, essa mesma estrutura de prompt você pode usar para criação de imagens, você pode usar para criação de apresentações. Olha, para vocês terem uma ideia do tamanho disso que está acontecendo, eu gravei um podcast, tem mais ou menos um mês, eu falava sobre 2.000 plataformas de inteligência artificial. Ontem eu fui atualizar esses números, né? Ultrapassamos o número de 3.500 plataformas de inteligência artificial. De tudo que vocês imaginarem. De tudo que vocês imaginarem. E as que não são, estão incluindo. E as que não são, estão incluindo. Então, todo momento... E olha que a gente meio que só conhece o chat GPT, né? A grande maioria só conhece o chat GPT. A maioria do público. Até fazer um paralelo aqui, que aí eu tenho um grande questionamento referente ao SEO, né? Antigamente o pessoal defendia o SEO lá na vida, eu sou dessa época ali também. Só que o SEO, primeiramente, já era uma inteligência artificial. Que você ia lá no Google fazer a pesquisa, só que você, como empresa aqui do outro lado, né? Ou blogueiro na época, você queria ranquear o seu conteúdo da melhor forma. Então, você usava estratégia de ranqueamento de pesquisa, que é o SEO ali, para na hora que alguém fosse lá pesquisar no Google, desse um comando, tal, aparecesse entre os primeiros colocados. Perfeito. Aí já tinha inteligência artificial, que a gente estava usando, e ali você era seletivo, né, na informação, só que tinha um critério ainda da informação ser um pouco... parecia que o Google, vou falar assim, tinham tantas mil palavras. Se entende que a pessoa não está sendo superficial. Se entende, não quer dizer que não é. Que não é, perfeito. E se está bem ranqueado pelos tópicos de pesquisa e tudo mais, está solucionando o problema. Isso aí. Então, essa inteligência artificial foi uma que liderou muitos anos o mercado. Sim, perfeito. Inicialmente. E aí, com o ChatGPT, com essa ferramenta que fica mais fácil já de pegar os dados, as informações e tudo mais, coloca essas ferramentas de busca em risco também.
Então, aí vamos. Entre aspas, né? Será que o SEO vai acabar? Então, aí que a gente pode separar aí, né, algumas coisas, né? As ferramentas de busca, elas ainda são necessárias. Uhum. Elas vão continuar sendo necessárias, né? As ferramentas de inteligência artificial, a gente inicialmente precisa enxergar, principalmente essas generativas, né, de geração, a gente precisa enxergar elas mais como um assistente. Então vamos lá, se eu chamar meu assistente, né, um Alexa, uma Siri ou Google Home, né, pedir para ele criar para mim um compromisso na minha agenda, ele vai criar um compromisso na minha agenda, tá ligado online, já cai no meu celular e tal. Se eu pedir isso para o ChatGPT, ele não vai fazer isso para você, porque primeiro que ele não tem acesso direto à internet, segundo que o objetivo dele não é esse, né, ele não é um assistente pessoal, né. Da mesma forma, se você pedir para sua Alexa criar para você um texto para você colocar na homepage da sua empresa, né? Homepage, hein, gente? Eu entreguei agora, hein? Eu entreguei agora a idade, hein? Então vamos lá. Então, se você pedir para a Alexa fazer isso, ela não vai fazer, porque o objetivo dela não é esse. Então, os mecanismos de busca têm o seu lugar, as inteligências artificiais também têm o seu lugar, e cada ferramenta tem que ser utilizada, mesmo dentro das inteligências artificiais, você tem que saber para que você vai usar cada ferramenta. Cada algoritmo tem um objetivo diferente. Exatamente, objetivo diferente. Porque no momento agora, as ferramentas de conversa e tal, igual o Chatbots, ChatGPT e tal, não tem acesso à informação atualizada, mas a gente entende que numa escala de tempo vai acontecer em tempo real. O próprio Bard, né, do Google, que é o concorrente direto, ele já tem, né? O Bing também já tem, eles já estão ligados à internet, né? E aí eles já estão ligados a esses dados mais atualizados e aí pega o poder da IA generativa e junta tudo isso, né? O ChatGPT que não tem, ele tinha há um tempo atrás, na versão paga, esse acesso. Você conseguia fazer algumas pesquisas. Acontece que ele começou a trazer algumas informações que eram protegidas por direito autoral. Exemplo, você já entrou num jornal onde está assim, para você continuar lendo esse conteúdo, pague tantos. Ele conseguia ter acesso a isso, vamos dizer assim, burlando essa parte da assinatura, né? Então, eles tiraram essa função, né, para poder preservar o direito autoral e tal. Mas, enfim, então a gente falando dessa questão da usabilidade. Então, as mecanismos de busca vão continuar tendo seu lugar, as IAs generativas vão continuar tendo seu lugar, as IAs de assistentes pessoais vão continuar. Então, cada uma tem o seu lugar. Cada um, por enquanto, tem o seu lugar, vai continuar tendo. Você precisa saber interagir com cada uma delas. Com cada uma delas. Porque o meu questionamento compensa os meus clientes ou as empresas, né, continuar investindo em SEO, estratégia para se posicionar mais nessas ferramentas de busca, que a gente sabe que isso é uma coisa a longo prazo. Então, minha dúvida a longo prazo, isso compensa? Até quando compensa? Vai haver uma convergência, né? Isso é fato. Né? Então, da mesma forma como a internet, quando começou, você também tinha cada coisa em seu lugar e isso acabou sendo convergido, né? As ferramentas de inteligência artificial, elas vão acabar convergindo, como já existe alguns exemplos, né? Junto com as ferramentas de busca, os mecanismos de busca, isso vai acabar convergindo, tá? Não vai demorar, não consigo te precisar aí quantos meses, né? Porque eu não falo mais nem anos, né? Eu não falo nem anos, mas quantos meses vai acontecer, mas essa convergência é normal, vai acontecer, né? Hoje a gente já tem em algumas experiências, né? O próprio Bing ele já é meio que uma convergência, que você tanto pode fazer busca quanto você pode interagir ali com o chatbot. O Bard também, você pode fazer busca e pode interagir ali com o chatbot. Então, essa convergência vai ficar cada vez mais evidente para a gente, né? Ou seja, os próprios navegadores, os próprios navegadores vão começar a entregar mais com isso, né? Agora, continuo insistindo na questão da recomendação de cara, aprenda a utilizar. Se você não aprender a utilizar, você vai perder. Olha, eu uso a expressão seguinte: inteligência artificial é uma tsunami. Ela está vindo e está levando. E aí você tem duas opções. Você pode se deixar ser levado pela tsunami. Você pode surfar ela. Ou você pode surfar ela. Eu ensino as pessoas a surfar.
Curiosidade aqui, já que a gente está falando de preparação e tudo mais, igual na minha época que eu estava lá estudando na faculdade, bonitinho, até mesmo escola, eu fazia a famosa pesquisa, eu substituía o livro pela internet. Perfeito, Uhum. Pronto. perfeito, E mesmo assim me gastava esforço de aprendizado. perfeito. Hoje eu vejo que muitos profissionais, principalmente na parte de comunicação, marketing e tudo mais, estão pegando essa onda do chat GPT, da perfeito. inteligência, para ter acesso à informação, só que tá tipo assim, ao invés de usar como aliado, faz por lá e tipo assim, tá, e agora? Como que fica o nível profissional? O que que eu devo? É isso. Qual que é as melhores Perfeito. práticas para mim não ser Perfeito. aquele profissional que tô me graduando, mas quem tá fazendo é o chat GPT? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro é continuar sempre aprendendo, né? Inclusive você pode utilizar essas ferramentas para te ensinar, tá? Então, eu não sei o que é um plano de ação 5W2H. Pede para ele te explicar. Ele vai te explicar. Se você não quiser uma linguagem mais técnica, eu acho que tem um celular tocando um alarme. Acho que deu um alarme ali, ó. Mas deu tudo certo, a gente continua A gente aqui. continua. Então, eu recomendo, né, essa questão de você não se tornar dependente, tá? Vai ter um momento que a gente vai... Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Uhum. Quem aqui, de nós que estamos aqui agora, quem que chegou a conhecer Guia Quatro Rodas? Guia quatro Guia rodas? Quatro Rodas. Ninguém sabe o que é. Não. Quando você queria viajar pelo Brasil. Ah, tá. Foi daí que surgiu o negócio. Antes Inbound marketing? Não, sou. Esse programa de 3 estrelas Michelin, essas coisas, veio de um negócio Guia desse. Quatro Rodas. O Guia Quatro Rodas, ele era um livro, mais ou menos dessa grossura, que tinha um mapa também. Uhum. Então, quando você queria viajar, né, você pegava o ia Guia lá Quatro no Rodas, e isso, ele era atualizado, então ele te mostrava ali os restaurantes, as estradas, como que tava e tal. Então, a gente tinha essa dependência, meus pais chegaram a usar Guia Quatro Rodas e tal. Hoje a gente usa o GPS, a gente é dependente de GPS. Né? Fone de ouvido, GPS. E vai embora. Né? Se o segue. GPS sai do ar, a gente vai... E agora? Como que eu chego? Verdade, fica dependente, né? Fica dependente. Então, é uma tendência a gente também ficar dependente de algumas ferramentas de inteligência artificial. Verdade. Algumas. Ele vai ficar dependente. Isso é fato. Né? O que a gente precisa ter em mente? Nenhuma máquina é tão poderosa quanto um homem com uma máquina. Então, o que a gente precisa? Aprender a utilizar esse cara, essas ferramentas, a nosso favor, para que eu fique melhor do que eu já sou. Então, é deixar de brigar com o concorrente, deixar de brigar com... Quando eu digo brigar com a inteligência artificial, é porque tem gente que está levantando plaquinha de proíbo, parem as máquinas, não pode usar. Cara, esquece, não tem como voltar atrás. Então, é deixar de brigar com a inteligência artificial, deixar de brigar com o concorrente e se melhorar. Cara, a partir do momento que você investe em você e melhora o seu intelecto, e você depois pega uma ferramenta que te dá superpoder, e quando eu te falo que essa ferramenta te dá superpoder, é porque uma pessoa que não compõe música passa a compor. Uma pessoa que não faz uma boa redação passa a fazer. A pessoa às vezes não tem habilidade de escrever tão... De desenho? Vamos avançar mais, vamos falar de arte. Ou seja, como que ela pode usar a inteligência ao seu favor, né? Tudo isso aí. Exatamente. Então, utiliza ela a seu favor, você está recebendo superpoderes. Só que se você não souber utilizar isso com responsabilidade e principalmente, né, extrair dela tudo que ela pode te entregar, sem se tornar dependente disso, porque no dia que faltar internet aí, tu não vai trabalhar? Tipo, estudantes, né? Tem a redação do Enem. Então, ele pode usar da ferramenta para aprender. Exatamente, para aprender, revisar. Inclusive, analisar a redação dele. Ele faz lá, pede para ela analisar a redação Mas no dia que for a prova do Enem, o ChatGPT não vai estar lá para fazer. Com ele. Então, ele já tem que ter isso. Isso aí. Né? Então, ele não vai precisar fazer 5 provas do Enem, começar dos 15 até os 18 para poder... Se ele souber utilizar ela para ensinar ele, para analisar, inclusive, as redações dele, né? Ele pode fazer as redações, pedir para ela analisar a qualidade das redações e ela vai analisar, ela vai te dar uma nota.
Né? Legal. Então, uma das coisas que você pode fazer é isso. Então, você pode pedir para ela te ensinar. Inclusive, você pode pedir para ela te ensinar adaptando a linguagem. Olha, eu sou um profissional da área de comunicação e eu quero que você converse comigo sobre programação de sistema, mas com uma linguagem que eu possa entender. Pronto, ela vai te explicar. Legal. Ela vai usar exemplos, vai fazer analogias com o teu dia a dia. Eu já tô vendo o pessoal que tem dificuldade de conversar com o outro, ChatGPT falando, não, o que você acabou de falar aí? Deixa eu escrever aqui do jeito que você falou aí. ChatGPT, me traduz isso para minha linguagem assim, Traduz o que ele tá falando. Para isso que ele está falando, né? Então, É. eu gosto muito de interagir e eu interajo. Quando você for interagir, uma das dicas que eu dou também, vai interagir com a inteligência artificial generativa. Uhum. Pensa o seguinte: você vai estar conversando do lado de lá com quem você vai estar conversando. É um cara, uma pessoa muito inteligente e que tem o conhecimento de tudo e de tudo que se há de conhecido até setembro de 2021, né? Se a gente for usar o chat GPT. Então você vai estar conversando com essa pessoa. Se você tiver uma conversa mediana, ele vai ser mediano. Né? Se você aprofundar com ele, né, e pedir para ele te ensinar sobre vários temas, vai aprofundar o uso dele também. Muitas pessoas estão usando aqui, ó, superficial. Não está aprofundando. Não está né? aprofundando. Então tem muita gente, quando eu mostro, cara, dá para fazer isso aqui, ó, análise financeira, dá para você poder fazer uma análise dos números do teu negócio. Então eu consigo, por exemplo, eu posso pegar a ADRE do meu negócio, vou tirar lá o nome da minha empresa, claro, eu vou subir só números. Eu vou falar assim, cara, analisa esse número aqui para mim meu segmento é área de desenvolvimento de software. Eu quero que você, dentro dos custos que estão aqui, me sugira uma redução de custo. Olha que legal, você falando de várias formas, né, que a gente pode, o empresário e até mesmo qualquer um pode usar a inteligência Sim. artificial. E a gente sabe que tem muito empresário que eles são mais fechados, né? Tem dono de empresa que, cara, não quero mexer com isso não. Quais são os primeiros sinais que ele realmente precisa usar a ferramenta e como que ele pode começar usando a ferramenta ali no dia a dia, ou até mesmo... A gente está falando de marketing e vendas Sim, aqui, como que a gente perfeito. pode usar isso no marketing e vendas? No marketing e vendas, né, eu começaria utilizando para a criação de estratégias a partir do meu público, Show. do produto e serviço, e pedir para ele criar estratégias a partir dessas informações. E aprofundaria pedindo para ele gerar estratégias que me dessem um faturamento de X mil reais por mês. Então ele vai criar ali essas estratégias. A partir do que ele te entregar dessa criação, primeiro você vai ler, não, realmente faz sentido, consigo ou não consigo, e vai continuar essa interação com ele. Gostei dessa estratégia aqui, agora expanda essa estratégia para as ações. Ele vai expandindo, ele vai te entregando aquilo lá. E até chegar no pitch de venda, por exemplo. Legal, isso que ele falou, que é uma coisa que, assim, a maioria dos empresários, às vezes, ele tem uma dor que é de crescer o negócio, tem uma dor de Perfeito. desenvolver um produto, tem uma Desenvolver um dor de produto, aumentar o perfeito. ticket do produto dele. Então, ele pode colocar essas informações na ferramenta Sim. e falando, ChatGPT, eu tenho esse produto, vendo Essa Y, dificuldade. essa dificuldade, Perfeito. como que eu trago isso para uma nova Isso oportunidade de venda? Isso aí. Então, olha a oportunidade que ele tem. Isso aí. Uma das palestras que eu tenho é Inteligência Artificial, Oportunidades e Ameaças. Então, eu começo falando das ameaças, né? Mas eu finalizo a palestra falando das oportunidades, porque da mesma forma que ela tem realmente as ameaças para o nosso negócio, ela traz muitas oportunidades de novos negócios também. Né? Mas quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Tá? E aí é você sair daqui do superficial, você está usando o básico, pedindo para ele falar para você se tomate é fruta, pedindo para ele gerar para você um texto para rede social. Cara, quem faz isso é a agência. Você avança com ela, pede para ela te ajudar no teu negócio, para ser teu consultor. Né? Pede para ela fazer uma análise comportamental a partir do perfil do teu colaborador. Exato. Pede para ele criar uma descrição de cargo para o teu negócio. Então, a descrição de cargo é uma coisa que para fazer é uma dor para o empresário também. Coloca a tua rotina. Muito forte, né? E muito forte. De vários empresários. Muitos vai fazer processo de recrutamento. E não sabe fazer a decisão de cargo, cara. Não sabe colocar as atividades. Isso aí. Não sabe fazer, não sabe. Não é só que ele não sabe, ele não tem tempo. Vamos lá. Ele não tem nem tempo de fazer um bom anúncio para uma contratação.
Pede para esse cara fazer para você. Quando eu digo esse cara é inteligência, pede para ele gerar esse anúncio para você. Ele vai gerar o texto, a parte técnica que o colaborador precisa, pede para ele analisar a parte comportamental do teu colaborador. Enfim, você pode usar ele a favor do teu negócio e basta que você queira, porque mesmo se você não saiba usar, pede para ele te ensinar. Faça mais com menos. Faça mais com menos, vai te salvar. O mínimo que você vai ganhar são 2 coisas que você vai ganhar de cara: tempo, que né? E conhecimento. Né? Então, estou falando de 2 moedas valiosas. O tempo que sobrar para você, você vai deixar de estar no operacional e vai passar a ter mais tempo com a tua família. Então, você vai investir na sua qualidade de vida. Né? E o conhecimento vai fazer com que cada vez você interaja mais com esse cara. Né? Então, e qual que são os sinais de que ele precisa, né? Primeiro, acompanhar o que está acontecendo. Esse é o principal sinal. Acompanhar o que está, se informar, seguir, ver conteúdo sobre isso. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn, né? E edição diária, e todos os dias eu publico uma notícia diferente, um fato, né, diferente sobre inteligência artificial. Esses dias eu publiquei um que foi muito satisfatório para mim, falando sobre o aumento, mais de 20% no aumento de diagnóstico de câncer de mama, com a ajuda de inteligência artificial, ou seja, está diagnosticando melhor e mais cedo. Vocês têm ideia da quantidade de mulheres que vão ter as suas vidas salvas por conta disso? Não, é gigantesco. Né? Uma outra, recentemente também, uma cirurgia experimental que foi feita numa pessoa que tinha a paralisação das pernas e foi implantado um chip com inteligência artificial para que ele pudesse voltar a andar e está dando certo. Que isso. Né? Então, eu estou falando só da parte de saúde, né? Mas vamos avançar mais, vamos falar um pouco mais. As empresas utilizarem inteligência artificial para auxiliar os seus colaboradores, né, no dia a dia, por exemplo, para perder peso. Você pode pedir para ele ser teu personal. Né? E o que é legal? Cara, isso é transformador. É transformador. E o que é legal? Tudo que interfere, tudo que tem a ver com informação sensível, tudo que tem a ver com saúde, ao final de toda geração eles falam: sugiro você procurar um profissional de saúde, sugiro você... Então ele simplesmente ele não te fala, faz isso aí. Inclusive esses dias eu pedi num desafio que a gente fez, a gente pediu para ele me sugerir uma dieta, que eu ia para uma festa e eu precisava perder 20 quilos em 20 dias ou 10 dias, era algo bem assim, radical. E ele falou, olha, ele começa gerando e fala assim, olha, eu sugiro que você tenha cuidado porque esse tipo de atitude pode causar várias lesões e pode te levar à morte, tal, então prefiro que você procure um profissional. Então, quando eu falo que você está conversando com uma pessoa que é muito inteligente, é isso. Né? Agora, se eu não souber pedir, se eu continuar pedindo para ele, perguntando se tomate é fruta, vai ser mediano. E aí eu ouço coisas assim, eu tentei usar lá, mas ele não me respondeu legal. Claro, você não está sabendo conversar com ele. Primeira vez que eu já tomei esporro, tá, gente, dele. A primeira vez que Sério? que eu usei o ChatGPT, eu usei, mas tipo assim, não foi nada para trabalho inicialmente, mas foi tipo assim, deixa eu tentar dar um nó nesse povo aqui. E aí foi aprofundando a conversa, colocando, tipo assim, vamos ver então onde ele me responde. E vamos levar para esse outro lado. Para esse outro lado ele já me corrigiu. Vamos para... E tem esse momento de você poder explorar, né? Você vai tentando aprofundar, no momento que você não sabe os prompts e tudo mais. Isso aí. E é interessante. E aí, pegando aqui um gancho nisso tudo que a gente está falando, né? Como que você sugere a gente estar treinando essa inteligência, né? Com uns dados mais atuais? Porque como ele está atualizado até setembro de 2021... O ChatGPT, né? Eu tô focando nele aqui porque é o que eu mais uso. É o mais popular, né? Também é o que eu mais uso, vamos falar assim. Perfeito. Eu tenho o costume de, estou fazendo pesquisa, vou usar ele para me auxiliar, ganhar mais tempo. Perfeito.
Então eu entro lá num blog lá, dou uma corrida de olho, acho que é interessante, copio e colo lá. Isso, perfeito. Para falar, aprenda com isso. Perfeito. E depois, quando vou passando o momento que eu quero já lapidar essa informação, eu sei que tem tudo lá que ele precisa. Isso seria a mesma coisa de estar treinando ele com o que você precisa, né? Igual o DRE que você falou lá, e você treinar ele, capacitar e atualizar a informação. Isso aí. E aí, perfeito o seu exemplo, né? Só para deixar assim, essa informação mais nova não entra no banco dele de aprendizado para ele utilizar quando você pedir de novo, caso você apague, por exemplo, essa conversa que você está tendo com ele. Então ela só vai existir, só vai ser atualizada naquela conversa que você está tendo com ele. Se você apagar aquela conversa, ele perde essa referência. Mas você deixar ela salva? Você deixar ela salva toda vez que você entrar naquela conversa, porque os chatbots, né, que são esses mais populares, eles têm esse perfil também. Então vamos lá. Sala de conversa do UOL. Eita! Lembra que a gente tinha sala de conversa para quem acessou, né? E a galera aí, eu acho que 30 a mais, né? Que acessou a sala de conversa do UOL, você tinha ali aquela conversa, e aí você ia interagindo com as pessoas e vai ficando aquele histórico, né? Trazendo para o WhatsApp, a mesma coisa, você tem o histórico do WhatsApp, você quer buscar. Então tá ali, o perfil de utilização é bem parecido. Né? Você tem um chat, abre uma salinha ali, você vai conversando com ele ali, ele vai interagindo com ele. Se você mantém esse chat ali, esse conteúdo que você colocou mais atualizado, ele vai ter como referência. Se for ler, apagou, acabou, perdeu a referência. Então depende do uso, né? Eu até aconselho utilizar aí você em conjunto, né? Então você vai, igual você está fazendo, você vai no mecanismo de busca, acha um conteúdo legal, copia esse conteúdo, traz para cá, pro generativo, pede para ele analisar. A partir desse conteúdo você pede para ele criar talvez um clipping, né? Uma notícia ali, pequenininha, estratégia, exatamente. Né? Mas, por exemplo, se tiver algumas notícias, alguns processos, algumas coisas que você queira saber depois dessa data, você já não consegue pegar essa informação com ele. Se tiver no chat, ele vai estar lá. Aí você vai, igual que você tem um histórico do WhatsApp, por exemplo. Não, de forma generalizada. Não, generalizada não. Não consegue pegar. Tem que criar essa informação lá dentro. Isso, jogar lá para ele saber que existe. E ir alimentando ali com a informação. Naquele mesmo chatzinho, naquele histórico, né? Imagina que é um WhatsApp ali, por exemplo. A mesma mecânica ali no sentido de manter a conversa, entendeu? Então, assim, aí aconselho usar em conjunto, nesse sentido, né? Vai pegar alguma coisa, eu quero... Essas notícias que eu dei para vocês são notícias que eu não busquei, eu não fui lá no chat GPT e pedi para ele criar uma notícia, né? Ou seja, eu publico notícias que são realmente várias fontes jornalísticas, né, de tecnologia, mundo afora, que publica, eu pego isso e refaço e transformo num clipping para mim na minha newsletter. Ou seja, mas eu não peço para o chat GPT me dar uma notícia. Você pesquisa primeiro. Isso aí. Então a base da pesquisa sempre é por isso que eu te falei. Fundamental. Por isso que ainda é e vai continuar sendo. Né? Ainda é e vai continuar sendo. Porque o objetivo da ferramenta não é fazer pesquisa para você. O objetivo da ferramenta é gerar coisas para você. Gerar a partir de quê? Dos seus prompts. E os seus prompts podem realmente... você envolver ali, por exemplo, um pedido de fonte. Eu quero uma fonte sobre isso aqui que você está gerando para mim. Se essa fonte existir até setembro de 2021, ele vai te trazer a fonte. Agora, uma dúvida. Ela pode pegar informações, por exemplo, a gente está falando de inteligência artificial. Perfeito. Se a gente fizer algumas perguntas, ela pode trazer informações erradas? Pode. Tipo, muita informação errada para alguma coisa que você considera que seja certa? Pode. A gente eu chamo de alucinações, né? Às vezes ele viaja na maionese, né? Então tem algumas alucinações, por isso que a gente precisa ter cuidado, né? Quando você estiver interagindo com essas IAs generativas de conteúdo, né? Gerou um conteúdo, dá uma lida antes, eu reforço isso, dá uma lida antes. Senão ele pode viajar na maionese. Viaja na maionese, é alucinação, né? Então ele viaja na maionese, mas viaja bonito. Legal. Pegando nesse ponto aí, até que ponto, acho que até uma pergunta polêmica agora, até que ponto que, a gente já tá falando de ChatGPT, né? Até
quando e até se vai acontecer isso ou não, ele pode se transformar em uma pessoa, em um funcionário, em uma pessoa que vai cumprir uma função que você tem na empresa. A gente está falando de marketing e vendas aí, Sim, né? sim, sim, Você das acredita que automações. pode acontecer de ele se transformar um novo funcionário da empresa ali? Eu já vi gente falando assim, Já ó, eu tenho um tem, na novo verdade. funcionário aqui que É é o isso aí. ChatGPT. Já tem. Até mesmo para o pessoal de casa Sim, entender um pouco mais na sim. sua visão. O que que você acredita? Vamos lá. Não propriamente o chat GPT sozinho, né? Você Uhum, integra ele com outras plataformas, né? Existem empresas de atendimento a cliente, né, que já chegaram a substituir 90% do quadro por inteligência artificial, né? Pensa o seguinte, você vai ter ali um quadro de colaboradores que trabalham 24 horas por dia, que estão à margem, né, estão totalmente fora de qualquer legislação relacionada à legislação trabalhista, né? Então, isso já está acontecendo, não é quando vai, já está acontecendo, né? Mas não é uma ferramenta como o ChatGPT sozinho, não é? Ele não faz isso Vai ter um sozinho. custo de implementação, de Se integra com outras desenvolvimento, e são plataformas. várias por aí vai. automatizações, né? Tem Isso, o ChatGPT exatamente. que cruza com outra ferramenta, que cruza com outra que Exatamente. pega os Cruza com dados. outro. Você tem plataformas, por exemplo, que você sobe para essa plataforma, você faz o upload lá relacionado ao seu negócio, ao seu produto, ele Uhum, aprende com isso e ele passa a fazer o atendimento do teu cliente com isso. Então, uhum. para plataformas de Customer Success, né, ou Customer Support, né, que aí ela aprende com o que você alimenta e a partir do que você alimentou ela começa a atender o teu cliente, né? Então, é um chatbot direcionado, um chatbot focado no seu produto ou serviço, né? Então, já existe isso, né? E não é tão novo assim. Antes o ChatGPT já tinha algumas automações, só que era mais precário, ele não tinha tanta criatividade, né? O ChatGPT não, ele é engraçadinho, você consegue. Tem até forma de humanizar, né? A conversa é mais Isso, humanizada com o meu cliente, perfeito, porque não fica aquela coisa perfeito. robótica. Qual o Não seu fica nome? roubando. Qual a sua idade? Exatamente, Olá, me exatamente. diga a sua idade, por favor, e tal. Exatamente, troca uma ideia. Você pode pedir, por exemplo, eu faço algumas experiências lá muito interessantes. Eu peço para o chat GPT se comportar e conversar comigo, por exemplo, como um bom mineiro, né? Ele começa a falar com Olá, bom sotaque dia, você mineiro. quer um pão de queijo? Uai, sou, como é que você tá? Então ele vem com toda essa carga nossa, né, de gírias e de termos locais, interage comigo como se fosse um bom mineiro, né? E aí você pode pedir gaúcho, carioca, cearense, o que você quiser. Adapta a linguagem que você mais Que você gostar. quiser. Então imagina você Que pegar isso e legal. adaptar para atender o teu cliente, né? O cliente está vindo de Fortaleza, não, então eu vou conversar com ele como sendo um típico cearense. Legal. Tiziano, Desenvolvendo estratégias de rapport com inteligência Isso aí, artificial. isso aí. exatamente, Ela é que capaz. louco. E outra perguntinha aqui na sua visão, o que que você acredita que vai ser nos próximos aí de 6, 12 meses, até mesmo 2 anos? O que que você acredita que vai vir de mais de inteligência? Se vai vir novas ferramentas? Você acha que vai Sempre, dar um boom mais forte aí? O que que você acredita que tá sempre. por vir pela Olha, frente? a gente está exatamente no momento do boom. Está acontecendo o boom, né? Só hoje foram lançadas mais 11 ferramentas de inteligência artificial, só hoje, né, mundo afora. Isso que é catalogado, fora aquilo que não é catalogado, né? O que eu acredito, né? Então, existem já algumas notícias, por exemplo, de uma plataforma que ela vai vir com 50% a mais de parâmetros que o ChatGPT, né? Então é muito mais dados para utilizar para geração. Essa plataforma ainda vai ser capaz de geração de vídeo ao vivo com o conteúdo que você gera, né? Então geração de vídeo ao vivo. Imagina o seguinte, você vai entrar numa plataforma de vídeo, eu não vou falar aqui de streaming, qualquer uma das que você vai entrar de streaming, só que essa é diferente. Você vai entrar numa plataforma de streaming, aí você vai dizer assim, olha, eu quero assistir hoje um filme de terror. Aí, perfeito. O que mais? Eu quero que esse filme de terror tenha vampiro. Legal. E eu quero que esses vampiros tenham vindo de Marte. Então, um filme de terror com vampiros que vieram de Marte. E ela vai gerar aquele filme ali para você. Aquele filme é Peraí, vai teu. gerar ou vai... Vai gerar o filme para você. Aquele filme é teu. Né? Então, vai ser um filme que só você vai assistir. Quanto tempo você quer? Hoje eu estava fazendo uma experimentação de uma... Então, assim, os próximos 2 meses, eu estou falando para vocês da pontinha do iceberg. Aham. Indústria de cinema aí tá Cultura, cinema, lascado. exatamente. Então, eles vão passar por um momento complicado, né?
Hoje eu estava fazendo uma experiência numa plataforma nova de geração de curso, treinamento. E aí ele me pediu para eu poder subir o que eu tinha, então eu peguei um e-book que eu tinha sobre IA, subi o e-book, e aí eu pedi para ele gerar um curso de 3 horas. Quer que você gere um curso de 3 horas. E você vai confirmando, ele vai gerando texto, você vai vendo aqui ele gerando texto, e no final ele gerou capítulos, pegou o meu e-book, que era de 24 páginas, transformou em 3 horas de conteúdo, né? Em capítulos, introdução, colocou tudo em capítulos, criou o sumário, depois criou as provas para você poder avançar no treinamento, e no final me entregou um curso até com a página de venda. É só eu confirmar, colocar a marquinha que eu quiser, que eu não subi antes, posso subir em qualquer momento e tá pronto. Os famosos PLR avançado agora. Isso aí. E você pode começar, eu fiz uma outra hoje também, tem uma turma de treinamento focado na área de turismo, né? E aí hoje, para provocar eles lá no grupo, eu coloquei, quem quer aprender sobre como criar slides utilizando inteligência artificial? Pessoal, eu criei para eles um slide com uma frase. Um slide não, né? Uma apresentação sobre o turismo no Nordeste com uma frase. Turismo no Nordeste do Brasil. E ele criou uma apresentação com todos os destinos, principais passeios, quais são as principais atrações turísticas, uns 10 slides em segundos. Eu antigamente, né, gastava assim horas fazendo a apresentação. E olha que eu faço apresentação rápido. Mas tem que colocar em gradear, os porquês e tal. Agora, quem tem dificuldade... Mas aí tem que saber procurar as ferramentas certas. Existem várias ferramentas, né? Então, essa é até engraçado, porque até foto ele coloca. Né? Então, ele coloca as imagens, as animações, ele te dá os tópicos. Eu coloquei a frase Turismo no Nordeste do Brasil, ele me deu os tópicos, eu gostei dos tópicos, confirmei, ele vai gerando na minha frente, pega a foto. Qual é o nome dessa ferramenta aí? Dá de presente pro pessoal? Essa chama Gamma.app, Gamma com 2 M's, GAMMA.app. Essa daí é para fazer apresentação. Para fazer apresentação slides apenas com um comando. Só repete de novo. Gamma.app. GAMMA.app. E é a mesma do que faz os cursos? Não, é outra. A dos cursos eu testei hoje, eu não lembro. Senão eu passava também. A dos cursos eu não lembro. Você vai me passar o link que eu vou colocar aqui depois. Mas essa dos cursos também é muito boa. Eu fiz uma experiência hoje, né? Então não testei a Gama, não. Já testo. Hoje já você testa. Você passa o tempo testando. Parte do meu tempo é para testar. Parte do meu tempo hoje, principalmente final de semana, eu gosto muito de passar algumas madrugadas em claro testando essas ferramentas. E eu digo até para minha esposa que no dia que essas ferramentas aprenderem a tomar cachaça e comer torresmo, ninguém sai de casa mais. Já fica lá com as ferramentas dentro de casa. Chega até naquela questão, né? Que para mim é até uma dúvida, uma pergunta para você. Você conhece, né, aquele filme lá... É o Homem do Futuro, né? Homem do Futuro com o Capitão Nascimento lá no Record. Wagner Moura. Valeu. Então, aí ele geralmente volta Não, né? Wagner Moura não. O Homem do Futuro é nacional, com Wagner Moura. Não, nacional não, sou. Não, aquele I'm Back e tal. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Tá. Exterminador do Futuro. Entra no meu Instagram aí que eu fiz uma publicação hoje sobre Exterminador do Futuro. Eita, fé. Então entra aí, deixa um comentário lá, ExterminadorCast, tá? Hashtag lá. Gente, lá tem um filme, né? Tem, acho que 3 ou 4 filmes dele e tudo mais. E cada um tem um pouco falando para voltar para corrigir um problema na inteligência artificial, né? A gente já tá caminhando para Exterminador do Futuro. Não, a gente não tá caminhando para o Exterminador do Futuro. A gente não está caminhando para o futuro. A inteligência artificial ela não tem interesse em nos matar pulverizados com lasers vermelhos e robôs que é cheio de tártaro no dente. Então ela não vai fazer isso com a gente, né? Até porque se ela quisesse realmente exterminar a humanidade, bastava ela entrar no sistema financeiro mundial e apagar o saldo da conta de todo mundo e aí acabou. Aí morreu. Já estava pronta a guerra, já estava feita, ela não precisava nem fazer nada, né? Pagando a dívida. Exato. Então,
Então ela não vai fazer isso, né? Então a gente não vai ter robô andando pela rua e dando tiro na gente com laser vermelho. Mas tem certeza que você não encontrou com nenhum cara aí meio suspeito? Não encontrei com nenhum cara meio suspeito. Eu tô indo na política o seguinte, eu vou fazer amizade logo com ela, porque lá na frente vai que, né? Então eu já vou ter, esse aqui fez amizade comigo desde cedo. Construindo relacionamento. Construindo relacionamento, tô construindo meu relacionamento com ela. Eu aconselho você também a construir. Agora será que vai ser uma nova profissão? Pessoas que sabem Sim, e que interagir. estão se Perfeito. profissionalizando com a inteligência artificial? Perfeito, já é uma nova profissão, né? Existem profissões voltadas só para machine learning, que é o aprendizado de máquina, né? Uma das profissões hoje mais bem pagas nos Estados Unidos dessa área de machine learning é o engenheiro de prompt, ou seja, é o cara que sabe extrair da inteligência artificial tudo que ela tem para entregar, né? Então, ou seja, como eu falo de oportunidades, é isso aí, galera da tecnologia, aprendam a usar e se capacitem nessa área de machine learning também, né? Ou seja, você vai ensinar e vai extrair dela o máximo que ela pode te entregar. Legal. Então, são novas profissões. Tá surgindo, todo dia tem uma profissão nova, Isso aí. várias, Isso aí. né? Até mesmo do gerente da felicidade. Gerente de felicidade, né? Eu estudei muito sobre Sim. pessoas, né? E um dos temas que eu estudei foi ciência de felicidade, né? Até para poder levar isso para dentro do meu dia a dia, né? Na empresa, enfim. E aí, outras profissões estão surgindo também com a inteligência artificial. Um dos desafios que a gente faz, até bom ter citado isso, que não dar um spoiler aqui para quem faz meu treinamento, um dos desafios que a gente faz lá é criar um artigo, né, que vincule felicidade no trabalho com inteligência artificial. Cara, ele faz um texto fantástico sobre o Legal. tema. Então ele consegue realmente criar links e conexões e no final você lê o texto e fala, cara, isso faz muito sentido. Né? Eu vou querer saber mais disso aí. Vai abrir um Google Drive lá, ou um chatzinho que agora dá para compartilhar que eu vi, né? Sim. Como é colaborativo ainda. Manda aqui que eu depois vou conversar com ela sobre isso. É isso aí. Então, top. Tiziane, essas pessoas de casa, né, os ouvintes, os empresários, se eles quiserem saber mais sobre inteligência artificial, mais sobre a IA, ferramentas, o que eles têm que fazer? Tem que jogar no Google, tem que procurar, o que você acredita que seja mais viável para essa pessoa e mais Efetivo, né? confiável e factível ali para ela? Perfeito. Primeira dica me sigam nas redes sociais. Que isso, Já hein? deixa o arroba aí. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn é Tiziano Pérez. E aí, puxando a sardinha pro meu lado aqui, eu utilizo uma linguagem muito simples, muito fácil, né? Então, eu tento pegar toda aquela parte técnica deste lado e trago para o seu dia a dia mesmo, né? Então, me sigam nas redes sociais. Segundo, procure interagir com ela, né? Vídeos, podcasts, assistindo esse tipo de conteúdo, interagindo com quem faz conteúdo, tanto com vocês, comigo, interagindo, trazendo isso para discussões na roda de amigos, Legal. né? Trazendo isso para a empresa. Galera, empresários que têm equipe, tragam isso para a equipe. Eu tenho uma história sobre isso daí, você vai rachar os bicos. O que acontece? Eu fui trocar o pneu da minha moto e tal. Eu cheguei lá e eu vi um cara no balcão na loja de moto implementando o Shopify, né? Lá, Perfeito. cadastrando os produtos lá no estoque, né? E tá lá, nossa, tal. Aí eu sou muito bico, né? Eu cheguei, cara, fiz amizade, perguntei do marketing dele e tal. Aí eu falei, interessante. Cara, você tá com dificuldade de fazer esse texto aí e tal? Tô e tal. Aí eu fui apresentar no ChatGPT. Aí eu falei, vai lá no ChatGPT lá, criar a conta. Pronto, agora você vai conseguir fazer uma descrição mais rápido, mais fácil, otimizou seu tempo. Deixa eu ver como que tá o SEO aí dos seus produtos. Você pode perguntar isso lá no ChatGPT, só que eu vou te dar uma coisa melhor. Vamos lá no mecanismo de busca, pesquisa o nome do produto aí, tá vendo os 3 primeiros? Junta a informação e joga no ChatGPT para fazer algo legal. Pede para fazer melhor ainda, né? Exatamente, faz, cara. Aí desse jeito você
acabou. O tempo que você tá gastando aí pensando, fritando no conteúdo e em SEO, Isso aí. ele nem sabia que tinha como colocar o SEO e para que servia. Isso daí foi tipo assim, ele ganhou uma consultoria de 40 minutos, que foi o tempo que eu tive que esperar o cara lá. Essa é a diferença que o Tiziano Tá. falou, ou seja, você tem que ser o comandador ali, O comandador, porque senão o cara tava pelejando lá e ele não estava sabia. pelejando. Você imagina o seguinte, isso é muito legal. Você imagina que você pode ter transformado a vida desse cara para sempre. Não, ficou doido. Por isso que é importante levar as coisas para a empresa. Ele chamou a gerente dele na hora e tal. Ele tá aqui meu cartão, procura qualquer coisa, estamos aí. Então, Isso mesmo. empresário, leve para sua equipe, incentive-os a usar de maneira correta, de maneira responsável, né? Capacite-os, participe de treinamentos, inclusive dos meus treinamentos, né? Assistam o podcast, comentem, interajam, se informem, não fiquem alheios ao que está acontecendo. Não seja restrito à Não informação. esteja restrito à informação, né? Então, busquem isso e de forma, né, a entender mais como que vai ser o impacto disso no seu negócio. Né? Eu não sou defensor de utilizar muito aquela questão de a sua empresa vai acabar, né? Não é muito a minha praia, né? Mas eu gosto de falar assim, cara, você que é líder hoje e você não entende de inteligência artificial, não procura se capacitar e não está procurando entender sobre inteligência artificial, eu tenho que te falar, você está em extinção. Acho que é aquela pirâmide, né? Pessoas, processos, Pessoas, processos, a tríade, né? Pessoas, produto, pessoas e processo. Né? Mas tem uma outra que Eu fala uso- que tem tecnologia. Então, eu Tecnologia. tiro o processo e coloco pessoas, produto e tecnologia. Produto, Isso. serviço, tecnologia, né? E aí, na parte de tecnologia, tem um tempo atrás, a gente estava falando de software, automação. Cara, tecnologia, topo da pirâmide lá, tecnologia, inteligência artificial. E olha que engraçado que isso que ele tá falando, né? Que você tá falando, dizendo que é exatamente tecnologia. Hoje, quem aqui vive sem celular? Não tem como, né? Hoje, pra gente ficar sem WhatsApp, cara. Então, Já é um sofrimento, né? exatamente. Então, a inteligência artificial é exatamente isso. É isso aí. Vai chegar, né, um momento que você vai falar, cara, eu preciso dessa ferramenta. Não é Preciso nem dessa porque ferramenta. eu preciso para fazer um trabalho, fazer alguma coisa, é a minha necessidade de estar Isso presente ali no mercado. Isso aí. Senão eu vou estar fadada a, sei lá, minha empresa pode falir, né? Como o Tiziano falou que não gosta de falar, mas ela pode falir, cara. Ela pode, Se ela cara. não tiver uma inteligência, se ela não tiver um processo, se ela não tiver uma inteligência por trás ali, ela pode falir. Olha, essa mesma plataforma, a Gama.app, ela não produz só apresentação. Ela produz site Uma também. churrada de... Produz site também, a partir de comando. Então, eu lembrando aqui de um caso recente, né? Um amigo entrou em contato comigo, poxa, um sobrinho e tal, a empresa que ele trabalhava, ele era web design, e a empresa viu o faturamento dela cair nos últimos meses e essa empresa fechou. E aí agora ele está precisando de uma nova oportunidade. Primeira coisa que eu perguntei para ele, falou, cara, como que está o conhecimento dele de inteligência artificial? Porque, vamos lá, o fato dessa empresa ter fechado foi por conta de inteligência artificial? Não, mas eu te garanto que muitas pessoas que iriam comprar dele acabaram procurando uma ferramenta de inteligência artificial que gera para ele um site cobrando mixaria por mês, né? Ou por geração, enfim, as plataformas de IA, apesar de serem em dólar, elas são muito baratas, né? E aí acabou esse dinheiro que estaria no mercado para essa empresa não está mais. Então, inclusive, peçam a inteligência artificial para analisar o seu negócio e te falar quais são as ameaças que eu tenho com a inteligência artificial, né? Onde que são as ameaças, e toma atitude. Não fica parado esperando, não. E fazer o básico, né? Não precisa usar o avançado. Cara, usa. Básicozinho ali, arroz e feijão usando. bem feito. Isso aí, o arroz e feijão bem feito. Começa usando. Como primeiro passo, começar a usar. Né? Então, eu converso com muitas pessoas e quando eu mostro, eu falo, poxa, eu nem sabia que podia fazer isso. Aí, pode fazer isso, pode fazer o que você quiser. Legal demais. Como dizia minha professora lá na faculdade, lá, né?
Isso daí, na época, ela falava de CRM, né? Aham. Ela falava, se você tem um CRM lá, cheio de dados, e você não usa aquilo para gerar informação e conhecimento, é um banco de ossos. Lá no cemitério tem um monte. Tem um monte. Exatamente. Então pronto, é a mesma coisa. É É a isso aí. mesma coisa. É isso aí. Então, Entendeu? use, gente, para informação, conhecimento, transformação, coisas positivas do bem e tudo mais. Marcelo, minhas perguntas e minhas dúvidas aqui acabou. Da Aqui sua também. parte também. Não, aqui também acabou. Inclusive tinha essa última que eu fiz, mas aqui acho que minha cabeça tá até saindo a fumacinha aqui de tanto conteúdo É já. muita informação, né? Porque Nó- o bom do Timecast, eu falo pro pessoal, a gente vem de um jeito mais, tem uma formalidade, por causa que a gente é bem íntegro com o que a gente quer passar visão de negócio, visão de marketing, vendas, trazer coisa densa mesmo, Perfeito. só que num jeito mais leve, igual a gente está Descontraído. sentado aqui, conversando, está fluindo, né, e tudo mais. Então, daqui para frente, com esse conteúdo todo denso, até a gente que está aqui aprendendo, agora eu estou no papel, eu estou mais aqui aprendendo do que querendo ensinar para vocês, tá, gente? É a nossa consultoria grátis que a gente recebe, vocês mal sabem disso, mas até a gente fica rodando e eu aposto que eles estão lá rodando também, né? E vai ter outras oportunidades também Perfeito. Com de Perfeito. certeza. conversar. Inclusive, tá com uma agenda gigante de coisas aqui em BH, de curso sobre isso. Depois vai lá na rede social dele, dá uma olhada, não perde, principalmente será que você tem condição de vir para cá, vai lá, comendo. E a gente chegando nesse momento, a gente chega naquele momento, tipo assim, vamos ver se a gente estava presente, prestou atenção mesmo, que é a pergunta, o que a gente pode levar de aprendizado, o que a gente Perfeito. aprendeu aqui nessa conversa, né? Aí eu vou começar no sentido daqui para cá, primeiro o Marcelo. Cara, todo podcast a gente fala assim que a gente aprende muitas coisas todos os dias. Hoje eu aprendi que assim, se a gente não estudar inteligência artificial, ela vai nos engolir. Então é fazer exatamente, pessoal de casa, o que o mestre aqui está nos ensinando. Acompanhar, utilizando as redes sociais, entender mais sobre ferramentas, entender mais sobre inteligência artificial. Cara, e essa aula que eu tive aqui hoje foi um aprendizado. Então, assim, esse aprendizado de hoje eu vou levar para os próximos dias, porque eu não quero ficar para trás. Não que eu vou fazer isso todos os dias da minha vida, mas, cara, isso é um aprendizado constante, que a gente vai aprendendo ali todos os dias. E eu acho que você tem que levar isso até mesmo, né, para a sua vida pessoal. Tá? Exato. Isso aí. Tiziano, você, se você quiser deixar de dica pro pessoal de casa, ou até mesmo, né, falar o que você aprendeu aqui com esse podcast de hoje, fica aí. Eu aprendi hoje mais um pouco sobre conexões com pessoas. Legal. Apesar do tema ser inteligência artificial, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e aprendi um pouco mais sobre conexões. Né? Legal. Troquei antes da gente começar, a gente troca uma ideia, conversa um pouco sobre. Então, conheci um pouco mais sobre o Marcelo, conheci um pouco mais sobre o Gabriel. Então, conexões, fortaleça suas conexões, aprendi isso. Fortaleça suas conexões e que elas vão te retornar também. Show de bola. Gabriel, e você aí, o que você aprendeu de hoje? O que você leva Então, pra casa aí depois desse podcast de enxurrada de conhecimento aí? tem uma coisa que o Tiziano falou que se você manter uma conversa mediana, até com a inteligência artificial, você vai ter informação mediana. Exatamente. Então eu voltei nos aprendizados que qual é a qualidade das suas perguntas, da sua escolha, qual é os 20% que importa ali, né? Que, como falei, dados ali é banco de osso. Eu não estou lá no cemitério, eu estou vivinho aqui. Se eu estou vivo, estou procurando transformar o que tem à disposição em osso, Não né, vale em a pena. nada, eu estou sendo abaixo da média, Isso aí. mediano. Então, reforçou mais ainda do que estar sempre aprendendo, sempre estar conversando com pessoas que estão com conhecimento totalmente diferente e tá tudo certo. Isso aí. E é isso, gente. Para encontrar a gente na rede social,
né? Eu sou Gabriel MKET no Instagram, Marcelo. Marcelo, arroba Marcelo da Time. Pode jogar lá no Instagram que vai me achar, no LinkedIn também. Tiziano. E o meu, Tiziano Pérez, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Show E de para bola. encontrar a Time Company em qualquer rede social, você pode jogar lá, @timecompany.com.br, nosso site também, né, timecompany.com.br. E se você está interessado em ter uma assessoria de marketing para elevar sua gestão de marketing, captação, aumentar suas vendas, seu faturamento e seus lucros, pode ter certeza que a Time Company é a empresa certa para você. E até o próximo Timecast. Show.